Cobrado. Isso não é ameaça, pessoal. Isso é uma ideia que o Flamengo não é isso que ele quer transparecer, não. O Flamengo é do povo, né? Esse clube do Bolém, do Leblon, que ele quer transparecer, não. Aí algumas pessoas falam pra mim assim: não chora não, Fabrício, não fica assim não, Fabrício. É só futebol, Fabrício. Como não ficar chateado, como não chorar, como não entristecer vendo a dor do torcedor rubro-negro? Essas imagens aí são da Flazoeiro TV, que teve a sua equipe ontem no desembarque do Flamengo, depois dessa fatídica apresentação, mais uma fatídica apresentação contra a equipe do São Paulo, onde nós perdemos a Copa do Brasil deste ano. Eu vou mostrar para vocês mais imagens do desembarque do Flamengo e nesse vídeo aqui ainda eu quero falar com vocês sobre a saída de Jorge Sampaoli e o que vai acontecer no Flamengo daqui para frente. Mas vamos dar mais uma olhadinha no protesto da torcida rubro-negra nesta madrugada lá no aeroporto, no desembarque dos jogadores. Espia só. O Flamengo é do povo, da Zona Norte. Ninguém aqui tá pra esconder a cara não, rapá. Acabou a moça, se a gente vem embalada, o pau vai quebrar, acabou, rapá. Marco Braz, Landim, qualquer vice-presidente e diretor, acabou o amor. E jogador vai passar, dirigente vai passar, quem vai ficar é o Flamengo e a porra da torcida, como sempre. E dialogou com o torcedor. O é maior que tudo Quando e tá todos mal, e para sempre, ele gosta pô. de mídia, pô. Quando é campeão. Quando é campeão, ele vem. Cadê o Marco Braz pra dialogar com o torcedor? Nós não queremos violência, não. Nós queremos diálogo. Qual é o planejamento pro ano que vem? Quando que a torcida vai decidir pra votar? O sócio torcedor só tem que pagar a conta. Quando o sócio torcedor vai decidir e ter direito a voto pra decidir o rumo do Flamengo. Porque o Flamengo, do jeito que tá hoje, com 2.000 votantes, é mole. Tem 2.000 lá. Agora, uma nação de 48 milhões, 2.000 votos é mole. Cadê? Pagar a conta, bingo. Tem quantos milhões aí de sócios torcedores pagando a conta por mês? Agora, votar para decidir o destino do clube democraticamente, Solandim não quer. Qual é o medo, Solandim? Qual é o medo, Solandim? Do torcedor votar, pagar a conta do sócio torcedor e ter direito a voto. O Fluminense tem, o Inter tem, o Grêmio tem, o Bahia tem. O Inter faz eleição para 68 mil sócios, pô. Mais do que muita prefeitura, muita cidade, mais do que muita eleição para prefeitura. É porque a torcida do Flamengo não é reduto de Leblon, não, porra. A gente é reduto de São Gonçalo, de Baixada, de Zona Oeste. Torcida do Flamengo é tanto do rico quanto do pobre, do trabalhador, da mulher, do sapatão, do preto, do branco, da porra toda, rapaz. O Flamengo é de todos. Como que esses filha da puta bota a porra do ingresso? Porra, qual é, rapaz? Como que bota o ingresso mais barato? Como que bota o ingresso? Aí o dá bala para essa porra, nessa O ingresso mais barato a R$700 e a meia 350. A gente não tá em São Paulo por causa dessa porra. Porque os caras deram troco. E querendo ou não, os caras estão errados não, porra. Os caras deram troco nessa porra. A gente não tá em São Paulo por causa dessa porra aí que botaram ingresso caro pra caralho, rapaz. O Gerson, Pode. Nós pagamos R$426 por mês nessa porra de sócio torcedor do Flamengo, que é sócio diamante. E eu não consegui comprar o ingresso, porra. Eu não consegui, porra. Um montão, porra. Ele não tem direito de voto, tem direito de nada, porra. É o patrimônio do Flamengo. Somos nós, porra. Somos nós. Como que eu pago R$400 no sócio mais caro e não posso votar? O cara que é off-rio, visita a Gávea 2 vezes no ano, paga R$100 e vota nessa porra. Aí quando eu falo pra vocês que o buraco é bem mais embaixo, que não é só uma questão de jogador, de treinador, muita gente acha que não, que eu não gosto do Landim, que eu não gosto do Marcos Braz, e o problema são os jogadores que não jogam, o treinador que a gente não tem. Não é, nação. Acho que tá na hora da gente falar algumas verdades, da gente perceber algumas verdades que acontecem dentro do Flamengo e que a gente simplesmente ignora. A questão do sócio e da votação que hoje no Flamengo fica na mão de 2, 3 mil pessoas é uma coisa muito séria. É uma coisa que deveria mesmo ser motivo de protesto do torcedor rubro-negro, motivo de cobrança do torcedor rubro-negro, porque é algo inaceitável. Poucas pessoas definem o futuro do clube todo. São 48 milhões de torcedores rubro-negros na mão de 2, 3 mil pessoas. Isso tem que ser revisto também.
Porque quem sofre de verdade são essas pessoas que estão fora. Assim como as 2, 3 mil que votam também. Mas tem mais gente para poder decidir o futuro do clube do que só 2, 3 mil pessoas lá. Então tem muita coisa errada no Flamengo. O que aconteceu ontem? Como eu já havia dito para vocês, o Flamengo reforçou o seu esquema de segurança. O Landim, por exemplo, está andando com 2 policiais a tiracolo, 2 ex-policiais como segurança a tiracolo. Ele não vai na padaria do lado da casa dele sem esses 2 seguranças agora. Braz, a mesma coisa. Os dirigentes, a mesma coisa. Eu já havia dito para vocês que o Flamengo desembarcaria com um ônibus lá na pista de desembarque, que não passaria no saguão. Os torcedores foram lá para protestar, mas não conseguiram ver nenhum jogador, nenhum dirigente, porque os caras desembarcaram lá embaixo, não passaram no saguão. É covardia? É claro que é. É claro que é. É nesse momento que os caras têm que encarar o torcedor. É nesse momento que os caras têm que ver o torcedor para entender o sentimento que os caras têm. Vocês viram aí um pouquinho das imagens do que rolou nessa madrugada de domingo para segunda-feira. Mas a verdade é a seguinte, o Flamengo e o Rodolfo Landim, né? Aliás, o Rodolfo Landim tem alguns abacaxis para descascar a partir de hoje. O primeiro deles se chama Jorge Sampaoli. A informação que eu tenho é que Jorge Sampaoli já foi até comunicado que não vai ficar no Flamengo. Ontem mesmo. Do final do jogo para a coletiva foram quase 2 horas. E nessas 2 horas, o Braz e o Sampaoli conversaram a respeito da saída dele. A única coisa que não está definida, pasmem meus amigos, é se o Sampaoli vai ser mandado embora hoje ou se ele vai até o dia 31 de dezembro. Corre a possibilidade dele ir até o dia 31 de dezembro. Qual é o passo que a diretoria rubro-negra vai tomar agora? A primeira coisa que eles vão fazer é sentar e tentar convencer o Tite a vir para o Flamengo agora, imediatamente, e ser o treinador que vai conduzir, junto com o Marcos Braz, o planejamento até o final do ano, tá, do time, para no início do ano que vem tudo ser colocado em prática. Ou seja, o Tite vai treinando esse time até o final do ano, vai lidando com os jogadores, vai vendo as carências, porque nós não sabemos qual a carência da equipe, o Braz não sabe qual a carência da equipe, precisa do Tite chegar para poder avaliar as carências da equipe, para em janeiro o Marcos Braz correr atrás dos reforços e daqui até janeiro o Marcos Braz ir lidando com os jogadores que vão sair também. Tá? Então a ideia é essa, é buscar o Tite agora. Se o Tite não aceitar, aí o que vai acontecer? O Sampaoli deve ir permanecendo. O Sampaoli não vai pedir demissão porque ele não é burro. Ele sabe que ele precisa ser mandado embora para receber 15 milhões de reais. Então o Flamengo deve manter o Sampaoli enquanto se organiza com relação ao próximo treinador. Em contrapartida, vai rolar a famosa reunião com o Conselho de Futebol do Flamengo. Essa reunião com esses caras que vocês estão vendo aqui embaixo, essa reunião, ela não deve ser na noite desta segunda-feira, ela deve ser durante o dia nesta segunda-feira. Porque uma outra opção também é esperar até a próxima sexta-feira para ver se o Jorge Jesus cai ou não. Porque se o Jorge Jesus cair lá no mundo árabe essa semana, o Flamengo pode fazer uma proposta para o Jorge Jesus e treinar o Flamengo também. São essas 2 possibilidades. Na cabeça de Landim hoje, o plano A é o Tite. Se o Tite aceitar hoje vir para o Flamengo e começar hoje o trabalho, o Tite começa hoje o trabalho. Se o Tite não aceitar, eles devem esperar essa semana terminar para poder acionar o Jorge Jesus caso ele caia, o que eu duvido muito. Ele caindo, aí eles vão tentar o Jorge Jesus para ele poder vir e para ele poder começar esse trabalho agora. E devem definir também o seguinte, Sampaoli fica até dezembro ou a gente manda ele embora e entrega a equipe às mãos de Mário Jorge. Isso tudo vai ser definido. O fato, meus amigos, é que demitido o Sampaoli já está. Falta só colocar a data de demissão, a data e a hora de demissão. Ele não fica mais no Flamengo. Com relação ao
Bruno Henrique. Estão vendo? Eu tô até colheira. Não consegui pregar o olho essa noite, tá? Porque eu fiquei procurando informação, correndo atrás para saber o que será de Bruno Henrique e Flamengo. A situação hoje é a seguinte. O Palmeiras tem conversas, sim, com o staff do Bruno Henrique, mas não tem nada fechado, graças a Deus. A proposta que o Palmeiras está fazendo ao Bruno Henrique, as conversas, elas levam na direção de 2 anos de contrato e o Bruno Henrique teria o segundo maior salário da equipe palmeirense, com um salário muito próximo do Dudu, que ganha 2.100.000 reais. O Flamengo não ofereceu nada próximo disso. O Bruno Henrique ainda não bateu o martelo. Na cabeça do Bruno Henrique, ele não precisa de ganhar 2 milhões de reais como o Palmeiras está propondo. Na cabeça do Bruno Henrique, para ficar no Flamengo, ele só precisa ser valorizado. O Bruno Henrique hoje, ele não ganha na casa de 1 milhão de reais. Aliás, ele é o único dos 4 que não ganha 1 milhão de reais. Aí a diretoria propôs para o Gabriel manter o salário dele em 1,5, 1.800. Propôs para o Everton Ribeiro manter o salário dele em 1.200, 1.500. O Arrasca vai negociar no ano que vem. E a gente sabe que as negociações com o empresário do Arrasca são sempre muito duras. E o Bruno Henrique, a diretoria quer aumentar um golinho de nada. Tem que colocar o Bruno Henrique no mesmo patamar, no meu ponto de vista, do que o Gabriel. Tem que igualar, porque o Bruno Henrique é muito bom. Ele é muito bom jogador. E a queda de rendimento dele pode estar aliada justamente à decepção de ter ouvido da diretoria que não vai fazer 2 anos de contrato com o cara. Desde que isso foi comunicado ao Bruno Henrique, ele vem caindo. Ele fez uma grande apresentação contra o Botafogo e depois ele caiu. E foi justamente depois do Botafogo que a diretoria congelou as negociações com ele, porque não queria dar 2 anos de contrato. Com a pressão toda que a torcida está fazendo agora, com todos os péssimos resultados, eu duvido que eles não vão se dobrar aos desejos do Bruno Henrique. Então olha que legal. O Bruno Henrique quer 2 anos de contrato e uma valorização salarial para ficar no Flamengo, porque o Flamengo é a prioridade dele. Agora, ele sabe que ele ficando no Flamengo, ele vai ganhar menos do que o Palmeiras ofereceu. Ele só quer ser valorizado. Ah, Fabrício, jogador nenhum joga por amor. Vocês viram o choro do Bruno Henrique ontem? Vocês viram como ele estava chorando no gramado? Eu não vi jogador nenhum chorar mais que o Bruno Henrique. Tem sentimento no cara, a gente vê que tem. Ele gosta de estar onde ele está. Ele pode não ter nascido Flamengo, mas hoje ele é Flamengo. É um dos poucos jogadores que eu vejo sinceridade no olhar. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu vejo sinceridade no olho do Bruno Henrique, eu vejo sinceridade no choro do Bruno Henrique, no sofrimento do Bruno Henrique. Então, assim, ele pode, se ele quiser, ir para o Palmeiras para ganhar 2 vezes o que ele está ganhando aqui. Mas a prioridade do cara é ficar no Flamengo e a única coisa que ele quer é ser honestamente valorizado. Então a diretoria tem que definir essa semana o que vai fazer com o Sampaoli e com o próximo treinador do Flamengo, o que vai fazer com o Bruno Henrique. São agora 4h38 da manhã e ainda não consegui me recuperar de tudo que vem acontecendo no Flamengo e vai demorar para eu me recuperar, porque quem vai fazer a reformulação para o ano que vem é o Marcos Braz. E quais são as chances do Marcos Braz acertar onde ele errou tanto? Marcos Braz, Rodolfo Landim, todos saíram do Morumbi sem falar com a imprensa, cercado pelos seguranças do Flamengo, sem trocar uma sílaba com a imprensa. Marcos Braz chegou a parabenizar o presidente do São Paulo, jogou a mochila nas costas e saiu com os olhos arregalados, assustado com a imprensa. Nem contato com o torcedor eles tiveram. O choro, a tristeza, a angústia, não é só por essa quantidade de títulos perdidos. É por ver aquela instituição que a gente tanto ama numa situação tão decadente, tão triste. Que os dirigentes botem a mão na consciência, que eles percebam que ciclos se encerram. E no Flamengo, não foram só os ciclos dos jogadores que se encerraram, não. Há muito mais aí para ser feito. Eu me pergunto, por que o Juan, que é cria do Flamengo, tendo feito um trabalho tão desastroso, tão horroroso, não pediu para sair ainda? Por que Fabinho Soldado não pediu para sair ainda? E mais, por que o torcedor rubro-negro ainda não cobrou desses dois? Enfim,
É uma semana que promete muita coisa, é uma semana que tem muita coisa para acontecer. Plano A, Tite, plano B, Jorge Jesus. Vou deixar aqui a minha opinião. Para mim, dificilmente o Jorge Jesus vem, porque o time dele tá bem, o time dele tá indo legal, ele tem um problema de relacionamento que pode ser contornado, que pode ser melhorado, que pode ser acertado lá no Al Hilal. Eu duvido muito que o Jorge Jesus venha. Por isso o plano A do Flamengo, que é o Tite, deve ser mesmo o plano a se concretizar. Tite tem a aprovação dos jogadores do Flamengo também. Nação, por enquanto é isso. Eu peço desculpas pelas palavras emocionadas mais uma vez. Não emocionantes, mas emocionadas mais uma vez. É porque dói, eu sinto muito, assim como vocês sentem também. Mas a vantagem de estar no fundo do poço é que a partir de agora só dá para subir. Se Deus quiser, nós vamos subir. Deixe o seu like, se inscrevam, nação, se inscrevam muito no nosso canal, compartilhem muito as nossas ideias, se você concorda com elas, comentem, esse é o momento da gente aparecer, esse é o momento da gente colocar para fora tudo aquilo que a gente precisa colocar, então comenta pra caraca. Tenham todos vocês uma excelente semana, fiquem com Deus, eu amo muito vocês, saudações rubro-negras, a gente não vai abandonar esse clube, nós não vamos abandonar esse clube.